E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bom? Mais uma aula nossa aí, ó. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos em frente. Bom, então a gente vai continuar com aquelas relações entre as funções, certo? Dessa vez é algo bem importante porque nós vamos precisar disso durante o resto do ano. Nós vamos usar bastante essas relações aqui, ó. Então eu dividi essas relações em três partes. Então a primeira eu chamei de relações fundamentais, certo? Por que fundamentais? Porque você vai utilizar as três funções fundamentais, seno, cosseno e a tangente, tá? E como é que a gente deduz essas relações? Olha só, observe essa circunferência aqui. A gente sabe que se a circunferência é trigonométrica, esse raio é unitário, vale 1, né? E nós aprendemos que o eixo x é o cosseno, o eixo y está aqui, que é esse mesmo de P para D, é o seno. Então, isso é um triângulo retângulo. Se a gente aplicar o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, que seria 1, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é cosseno ao quadrado e seno ao quadrado. Então, a relação fundamental é essa daqui, ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O que é que significa isso? Que se você somar o seno ao quadrado de um ângulo qualquer com o cosseno ao quadrado de um ângulo qualquer, você vai obter 1. Faz o teste aí. Pega o seno ao quadrado de 30 graus. É 1/2, elevado ao quadrado vai ficar 1/4. O cosseno ao quadrado de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Ao quadrado vai ficar 3/4. Quando você somar vai ficar 4 sobre 4, que é 1. Então observe que vai funcionar sempre para todos. Tá? Então essa é a relação fundamental. Significa que se você tem o seno de um ângulo, você acha o cosseno do mesmo ângulo e vice-versa. A outra relação a gente já conhece, que é da tangente, é o seno dividido pelo cosseno, certo? Então, com essas duas relações, a gente só precisa ter uma função, não é? Uma função, a função seno, a função cosseno, ou até a função tangente, para achar as outras duas. Por isso que é chamado de relações fundamentais. Nós vamos ver outras relações, mas vamos observar que o principal, repetindo já o que nós falamos, inclusive na outra aula, são o seno e o cosseno, são as duas relações principais, certo? As duas funções principais. Sabendo tudo de seno e cosseno, você só precisa saber qual a relação que existe entre as outras, o seno e o cosseno. Por exemplo, se eu sei tudo sobre seno e cosseno, eu sei a tangente, é só dividir o seno pelo cosseno, tá? As outras relações que eu chamei de relações inversas estão aqui, que foi o que nós estudamos na outra aula, né? Veja, a secante é o inverso do cosseno, a cossecante, que é o inverso do seno, e a cotangente, que é o inverso da tangente. Nós até usamos aquela ideia de, eu coloquei aqui, ó, em destaque a terceira letra, porque a terceira letra de cada palavra é a inicial da inversa, ou da original, desculpa. Então, secante, um C de cosseno, cossecante, um S de seno, e cotangente, um T de tangente, certo? Lembrando que, ó, os sinais das funções inversas são os mesmos das funções originais. Por que isso? Porque quando nós formos trabalhar com números, com os cálculos, nós vamos precisar sempre saber daqueles sinais, certo? Ok? E, para terminar, as relações derivadas, que são importantes, mas ela, como se diz, ela derivada, elas vêm daquela relação fundamental, então dá para a gente sobreviver sem elas. A importância dela é que ela facilita os cálculos. Veja só, como é que a gente obtém as derivadas? E por que elas são derivadas? Como o próprio nome diz, são derivadas que derivam, porque vêm de uma outra função, né? De uma outra relação. Vem dessa relação seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, que é a fundamental. Então, se você dividir tudo por cosseno ao quadrado, nós vamos obter, ó, a secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado. Em que é que isso ajuda? Ajuda no seguinte, se você tiver inicialmente a tangente, para você resolver sem isso aqui, você tem um pouco mais de trabalho. Resolve, mas tem um pouco mais de trabalho. Aqui não. Digamos que eu te dou o valor da tangente e quero que você ache o cosseno. Por aqui fica fácil, ó, porque você substitui a tangente aqui, acha a secante e é só inverter que você já tem o cosseno. Então fica mais rápido, mais prático. Tá legal? Beleza? Bom, e a segunda relação derivada, essa que está aqui, ó, a gente faz a mesma coisa. Pega a relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, divide agora pelo seno, e aí você vai ter que cossecante ao quadrado é igual a 1 mais cotangente ao quadrado, tá? Então, observe que elas são muito parecidas. Na verdade, se você lembrar dessa daqui, que é uma das mais utilizadas,
basta acrescentar có, que você tem a outra, ó, porque fica cossecante e cotangente. Tá legal? Fácil, né? Então, o segredo desse tipo de assunto é fazer muitas questões para que você vá fixando as fórmulas. Ok? E uma dica, todas as vezes que você for fazer uma questão, repita primeiro a fórmula. Mesmo que você vai fazer 10 questões com aquela primeira fórmula fundamental, repita sempre ela, porque é a melhor forma de você memorizar. Beleza? Então vamos às questões? Vamos lá? Olha só, a primeira questão está lá na página 10. Beleza? Vamos lá. Primeiro caso. Primeira questão. Veja aí, ó. Nós temos: calcule o cosseno de alfa, sabendo que o seno de alfa é 7 nonos e que x é maior do que π sobre 2 e menor do que π. O que é que significa isso? Vamos começar por isso aqui, ó. X é maior do que π sobre 2 e menor do que π. Para que é que significa isso? Para localizar o quadrante, certo? Observe que com isso aqui você vai estar no terceiro quadrante. Ok? Por que o terceiro quadrante? Ó, é um número que vai estar entre 90 e 180 graus. Ou melhor, você vai estar, na verdade, você vai estar no segundo quadrante, não é? Ó, veja que a posição é exatamente segundo quadrante, ok? E para que a gente precisa saber disso? Para a gente utilizar aquela ideia dos sinais. Tá? Então, o que é que foi dado? Foi dado para a gente o seno de alfa. E o seno de alfa é dado como 7 dividido por 9, ou 7 nonos. E eu quero achar o cosseno, então eu vou para a relação fundamental. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, observe, substituindo no lugar do seno, vai ficar 7 sobre 9, só que ao quadrado. Observe que quem está ao quadrado é o seno, ou seja, vai ser a expressão toda, ok? Mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Agora, eu vou transformar esse 7 nonos ao quadrado, vai ficar 49 sobre 81, mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. E aí eu vou passar para o segundo membro, o que tem número, o que eu não tenho, eu mantenho no primeiro, né? Cosseno ao quadrado de alfa será igual a 1 menos 49 sobre 81. Tá, beleza? Bom, agora é só resolver o segundo membro, né? Então, cosseno ao quadrado de alfa é igual, o MMC aqui é 81, aí basta você fazer 81 dividido por 81 dá 81 menos 49, certo? Então, o cosseno ao quadrado de alfa vai ser 81 menos 49, 32, né? Dividido por 81. Agora, vamos lá que a gente tem um pouco mais de cálculo para ser feito aí. Cosseno de x, que é o que de alfa, que é o que eu quero, vai ser, eu vou ter que extrair a raiz quadrada. Vai ser, ó, mais ou menos a raiz quadrada de 32 sobre 81. Por que mais ou menos? Porque eu não sei qual é o sinal ainda, não é? E a raiz quadrada pode ser positiva ou negativa. O resultado dessa raiz quadrada. Então, vamos lá, ó. Eu sei que 81 tem raiz exata, então vai dar 9. Só que o 32 não tem raiz exata, mas eu posso dizer que é 16 vezes 2. Por que 16 vezes 2? Porque 16 tem raiz exata, não é? Então, ó, vamos fazer aqui. Vai ficar assim, ó, cosseno de alfa vai ser mais ou menos, não é? Mais ou menos, aí a raiz de 16 é 4, a raiz de 2 não é exata, sobre 3. Beleza. Aí nós chegamos aqui a essa resposta. Só que a gente tem que escolher um sinal. E aí eu escolho o sinal de mais ou de menos, porque eu escolho o que é mais bonito, o que eu acho mais interessante, não. Você vai lá para o quadrante, né? Lá não diz que é segundo quadrante, foi a primeira coisa que a gente viu. No segundo quadrante o cosseno é negativo, não é? Lembre que o cosseno vai ser negativo, porque, ó, só relembrando aquela dica de ouro que a gente deu, lembra como é que é? Ó, tenha sempre confiança de rezar um terço, para arranjar um meio, de levar alguém um quarto e fica tudo positivo. O cosseno só é positivo no primeiro e no quarto quadrante, então ele é negativo. Isso significa o quê?
que o cosseno de alfa, que é o que nós queremos, vai ser menos 4 raiz de 3, raiz de 2 sobre 9, né? Que é exatamente isso aqui, ó, raiz de 2 sobre 9. Ok? Beleza? Então esse foi o resultado, ó. Veja que eu fiz bem detalhado. Vocês vão ver que a partir de um determinado momento que vocês pegarem esse macete, essas ondas, vocês já vão fazendo um pouco mais rápido, não precisa perder tanto tempo com alguns cálculos, não é? Mas a ideia é essa, a partir de uma fórmula você encontra outras, tá? A segunda questão, ela é uma das que eu mais gosto, pelo seguinte, não pelo fato de ser trabalhosa, mas é porque a gente vai achar todas as funções a partir de uma, certo? Ok? Bom, aqui diz o seguinte, um arco gama, que é esse y aí de cabeça para baixo, essa espécie de y, um arco gama é tal que o seno de gama é igual a menos 1/3. Tá faltando aí o seno, sumiu, mas ó, vocês estão vendo aí no livro que vocês estão acompanhando que seno de gama é igual a menos 1/3, certo? E ele diz aí com esse gama, vamos fazer ele assim, gama pertencendo ao terceiro quadrante. Então esse aqui, ele não precisou dizer que estava entre π e 3π sobre 2, já disse qual era o quadrante para facilitar. Veja que nesse caso o seno é negativo realmente, certo? Aí a questão que é, determine as demais funções. Eu até coloquei ali embaixo, ó, como observação. As demais funções são cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente, não é? Agora, não significa que você tem que achar nessa ordem. Só que, lembrando aquilo que eu falei antes, a gente precisa saber do seno e do cosseno. Então, sabendo o seno, que já foi dado, e o cosseno, a gente vai achar todas as outras funções. Mas veja que, na verdade, aqui a gente já tem uma função pronta, que é qual? Ó, é a cossecante, né? A cossecante não é o inverso do seno, então eu já posso dizer de cara que a cossecante de gama é menos 3, que é o inverso de menos 1/3. Então, uma delas eu já achei. Faltam achar as outras 4 agora. Certo? Ó, já achei aquela penúltima que está citada aí. Olha só. Então, vamos continuar. Bom, aí eu preciso achar agora o cosseno, né? Então, vamos lá para aquela relação fundamental. Lembrando de repetir a fórmula sempre. Seno ao quadrado de gama mais cosseno ao quadrado de gama é igual a 1. Aí, como o seno é menos 1/3, vai ficar menos 1/3 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de gama, que é igual a 1. Eu vou fazer o seguinte, ó. Esse menos 1/3 eu vou elevar ao quadrado e já vou jogar ele no segundo membro. Então, cosseno ao quadrado de gama é 1 menos, aí 1 ao quadrado é 1 e 3 ao quadrado 9. Então, o cosseno ao quadrado de gama é igual, aí o MMC é 9, dá para fazer direto assim, ó, 9 vezes 1 menos 1. Então, isso vai dar 8, né? 9 vezes 1 dá 9, menos 1, 8. E o cosseno de gama vai ser a raiz quadrada de 8 sobre 9. Aí aquela velha história que a gente já fez na outra questão. 8 não tem raiz exata, mas é 4 vezes 2. O 9 tem exata. Então, a gente já tira aquilo que tem raiz exata, os números quadrados perfeitos. Por exemplo, a raiz de 4 é 2, mas a raiz de 2 a gente permanece com ela. A raiz de 9 é 3. Mas lembre, é terceiro quadrante. No terceiro quadrante, como é que é o cosseno? Negativo, né? Então, vamos fazê-lo negativo aqui. Dá uma arrumada aqui, ó. Certo? Ó, então, o cosseno de gama vai ser menos 2 raiz de 2 sobre 3. Ok? Então, achamos o cosseno. Já ficou mais fácil. Vamos aproveitar esse espaço aqui. Bom, tendo o cosseno, a gente pode achar o inverso dele, que é a secante. Então, vamos para a secante. Quem é a secante de gama? É o inverso do cosseno. Então, vai ser menos 3
sobre 2 raiz de 2. Aí eu preciso fazer aquela racionalização, multiplicar e dividir pela raiz de 2. Então vai ficar 3 sobre 2 raiz de 2, multiplicado pela raiz de 2 e dividido pela raiz de 2. Então a secante de gama vai ser menos 3 raiz de 2 dividido por 2 vezes. Aí a raiz de 2 com a raiz de 2 vai dar raiz de 4, que é 2. E no final das contas, literalmente no final das contas, vamos lá, vai ficar assim. Secante de gama vai ser menos 3 raiz de 2 sobre 4. Observe que você não precisa se preocupar mais com os sinais, porque a gente já definiu lá nas funções fundamentais, que são o seno, o cosseno e a tangente. Por falar em tangente, agora vamos achar a tangente e a cotangente, não é? Encontrando uma, a gente encontra a outra facilmente. Observe que o seno e o cosseno continuam mandando, né? Então, veja aí, a tangente de gama é o seno dividido pelo cosseno. Então, eu vou substituir os valores que nós temos. Quem é o seno? Menos 1/3, foi dado na questão. Quem é o cosseno, nós descobrimos aqui, menos 2 raiz de 2 dividido por 3, certo? E aí, o que é que a gente faz com isso? Divisão de frações, conserva-se a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então vai ficar menos 1/3 vezes menos 2 raiz de 2, menos, vamos lá, trabalhar com o inverso, né? Então, o inverso é o seguinte, menos 3 sobre 2 raiz de 2. Observe que a gente pode fazer aqui dois cancelamentos rápidos assim, ó. O que é que nós temos? Menos vezes menos vai dar mais. Uma vez raiz de 3, bom, dá para simplificar raiz de 3 com 3, né? Ficou mais prático. Então, com 1 sobre 2 raiz de 2. Aí, mais uma vez, a gente vai ter que racionalizar. Multiplicar pela raiz de 2, dividir pela raiz de 2. Então, a tangente de gama vai ficar raiz de 2 sobre, aí, 2 vezes, raiz de 2 com raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. E, no final das contas, nós vamos ter, ó, só para lembrar, que a tangente vai ser raiz de 2 sobre 4. E observe que ela ficou positiva, no terceiro quadrante a tangente é positiva, a gente já conseguiu isso com a multiplicação dos sinais. E para encerrar, a última que falta é a cotangente, certo? A última é a cotangente. Então o que é que a gente vai fazer com essa bendita cotangente? O inverso da tangente, então é 4 sobre raiz de 2. Aí para variar, multiplica-se e divide-se pela raiz de 2, ou seja, a cotangente de gama vai ser 4 raiz de 2 sobre 2. Como dá para simplificar 4 por 2, ou dividir, como se diz, dá 2 raiz de 2, certo? Aí observe que com uma das funções, como eu falei lá no início da aula, com uma das funções a gente consegue achar todas as outras, né? A prova do crime está aí, beleza? Olha só. Aí agora nós vamos para a terceira questão, certo? A terceira questão tem inclusive alternativas, terceira e quarta. Seja x um arco do primeiro quadrante e o cosseno de x igual a 0,8. Marca a alternativa correta. Aí observando as alternativas, você vê que só tem seno e cosseno, seno e tangente. Então eu tenho que achar o seno e a tangente, lógico, não é? Agora veja, ele facilitou. X pertence ao primeiro quadrante. Por que facilitou? Porque no primeiro quadrante todas as funções são positivas, não é? E aí deu-se mais o seguinte, o cosseno de x é igual a 0,8. Aí eu quero, essa questão, o normal é você fazer o seguinte, ó, você vai pegar essa função, seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1 e vai resolver. Só que eu quero utilizar uma outra ideia. Certo? Eu quero mostrar a você que a gente tem um outro jeito de fazer, tá? Ok? Depois vocês tentam dessa forma, eu vou fazer de uma outra forma só para vocês observarem que existe mais de uma forma de fazer. Veja só, eu vou pegar o cosseno de x, que é igual a 0,8, e vou transformar. Ó, observe o seguinte, 0,8 é 8 sobre 10. Se a gente simplificar por 2, isso dá 4/5. Então eu posso dizer que o cosseno de x é igual a 4/5. 4/5 é a mesma coisa que 0,8. Aí em que isso facilita? Vamos ver. Olha só, eu vou pegar
um triângulo retângulo. Vou transformar isso num triângulo retângulo. Aí lembre que o cosseno, ele é o cateto oposto, vamos chamar o x desse ângulo aqui. É o cateto adjacente, então o cateto adjacente é 4, tá aqui, ó. Cateto adjacente. E a hipotenusa é aqui em cima, é o 5, certo? Com isso eu tenho um triângulo pitagórico. Inclusive, eu consigo achar o valor do outro cateto, que seria 3. Ó, deixa eu só dar uma arrumada aqui. 3. Porque os números 3, 4, 5 são números pitagóricos. Caso você não lembre, se eu chamar isso aqui de y, você faria assim, ó, 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais y ao quadrado, e você vai achar que o y é 3. Agora, por que isso facilita? Veja, se esses números são pitagóricos, eu já tenho os 3 lados do triângulo. E aí fica fácil, porque veja, seno de x, quem é o seno de x? Cateto oposto, que é o 3, dividido pela hipotenusa, que é 5. Aí quando eu divido 3 por 5 dá 0,6. Então eu já posso até observar que a alternativa A, a alternativa B podem ser as respostas. Certo? Então já fiquei agora com 2 alternativas. Aí eu vou para a tangente. Quem é a tangente de x? É o cateto oposto, que é o 3, ó, tá aqui, dividido pelo cateto adjacente, que é o 4, tá aqui embaixo. Quando eu divido dá 0,75. Então, ó, com isso você já encontrou a resposta. Veja, exatamente a letra B de Boston, certo? Aquela cidade perto de Chicago, letra B, ok? Agora, vamos para a penúltima, que é outra que é bem rápida para a gente fazer, que é a quarta questão, beleza? Observe o seguinte, o que é que diz a quarta questão? Também tem alternativas. Se x é um arco do terceiro quadrante e a tangente de x é igual a 1, então o cosseno de x é... Veja só, essa é bem legal para a gente fazer. Observe o seguinte, x pertence ao terceiro quadrante e a tangente de x é igual a 1. Eu preciso achar o cosseno. Então, se eu for para aquela relação fundamental, tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Então, para eu achar o cosseno, eu vou precisar ter a tangente, e eu tenho, mas e o seno que eu não tenho? Como é que eu vou fazer? A gente vai ter que utilizar uma relação entre os dois e voltar para aquela relação fundamental, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Aí, ó, um detalhe, esqueça isso. Quando você tem a tangente, quando a questão te dá a tangente como o valor inicial, que é o nosso caso, ó, tangente de x igual a 1, lembre das relações fundamentais. As relações fundamentais vão te, as relações derivadas vão te ajudar. Ó, tem uma que diz assim, ó, secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Isso vai me ajudar? Vai, porque eu vou achar a secante, e a secante é o inverso do cosseno. Então veja como é rápido. Secante ao quadrado de x vai ser 1 mais 1 ao quadrado. Secante ao quadrado de x vai ser 1 ao quadrado é 1 mais 1, 2. Então o que é que significa? Eu só preciso achar a raiz agora. Secante de x vai ser a raiz de 2. Como é um quadrante, foi indicado lá como terceiro quadrante, aí no terceiro quadrante a secante é negativa. Então o que é que vai acontecer? Vai ficar secante de x igual a menos raiz de 2. Mas eu não quero a secante, eu quero o cosseno. Perfeito. Então vamos lá. O cosseno não é o inverso? Então, o cosseno de x vai ser menos 1 sobre raiz de 2. Aí eu tenho que racionalizar, é lógico. Tem sempre aquele trabalho no final de racionalizar sempre que acontecer do denominador ficar com um número irracional. Então, o cosseno de x vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Certo? Menos raiz de 2 sobre 2, que é a letra D de Diocleciano. Tá legal? Fácil? Então, desse jeito fica mais rápido. Mas se você tentar fazer como eu propus naquela primeira, usando aquelas 2 relações fundamentais, você consegue. Fica com incógnita, mas você consegue, só dá um pouco mais de trabalho. Então, sempre que a questão te fornecer a tangente, a cotangente, a secante ou a cossecante,
pense primeiro nas relações derivadas que o resultado sai mais rápido. E para encerrar, a quinta questão, que vocês estão vendo agora aqui, ó, que diz o seguinte: determine y tal que o cosseno de x seja y sobre 3 e o seno de x raiz de 3y menos 1 sobre 3. Esse 3y menos 1 está todo dentro da raiz, tá? Então, o que é que nós temos? Nós temos seno de x igual a π sobre 3 e o cosseno de x igual a raiz de 3y menos 1 sobre 3. Tudo isso sobre 3. Então, a gente vai precisar usar uma relação que tenha seno e cosseno. Fácil demais lembrar disso, né? Que é a relação fundamental. Ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, é a única que tem seno e cosseno ao mesmo tempo. Por isso que é chamado de fundamental. Substituindo, vai ficar assim, ó. Y sobre 3 ao quadrado mais raiz quadrada de 3y menos 1. Tudo isso sobre 3 e tudo isso ao quadrado igual a 1. Então, quando eu elevar y ao quadrado, fica y ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. A raiz de 3 menos y ao quadrado, você vai simplificar, vai ficar só 3y menos 1. Mas lembrando que o 3, esse 2 do expoente não foi simplificado para o 3. Então, é 3 ao quadrado, que é 9. Isso tudo é igual a 1. Então, aqui ficou fácil. Ó, o mínimo múltiplo comum é o próprio 9. Então, você faz tudo isso dividido por 9, não é? E aí repete y ao quadrado mais 3y menos 1. E do outro lado igual a 1. Produto dos meios igual dos extremos. Y ao quadrado mais 3y menos 1 igual a 9. Quando você passar o 9 para o primeiro membro, o que é que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. Y ao quadrado mais 3y menos 10. E aí você ficou de cara com a equação de segundo grau, certo? Que aí você vai resolver utilizando aquela relação de Bhaskara, não é? Veja, eu vou colocar aqui do lado o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, só para relembrar, e que o y seria menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Essa é a forma comum de você resolver uma equação de segundo grau. Mas só para dar um gás e uma dica para vocês, dá para a gente fazer só pela soma e o produto. Ó, eu vou procurar o seguinte: y' e y duas linhas são as duas soluções. Aí eu procuro dois números que o produto dê 10. Você olha de trás para frente. O produto tem que dar o valor de C. Ó. Quando eu fizer x' vezes x duas linhas, tem que dar o valor do C. Então, dois números que o produto dê 10. Pode ser 1 vezes 10 e pode ser 2 vezes 5. Não é? Agora, a subtração, ou seja, a diferença, ou melhor, a soma das raízes tem que dar o b com sinal invertido. Então, eu tenho que procurar dois números que a soma ou a diferença dê 3. Então, vai ser 5 e 2. Aí eu vou ter menos 5 e mais 2. Certo? Por que menos 5? Porque a primeira raiz é sempre o sinal inverso do valor do b. Ó, é o sinal diferente de b. E a segunda seria diferente de b vezes c. Agora, observe o seguinte. Eu encontrei dois valores, menos 5 e 2. E os dois são possíveis. Vamos ver. Olha só. Se a gente observe que nós temos uma raiz de 3y menos 1. Aí o que acontece se eu substituir por 5? Vai ficar raiz de 3 vezes menos 5 menos 1. Isso vai dar raiz de menos 16. Isso não existe. Então, na verdade, logo, a única solução que nós temos aqui é y igual a 2. Esse é o resultado, certo? Não é que a gente não possa ter valores, o y com valores negativos, né? Ou melhor, o seno e o cosseno negativo, você sabe que eles existem, mas essa raiz quadrada não pode ser, não existe raiz quadrada de número negativo, certo? Beleza? Ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido, não é? Por hoje é só. Observe que na apostila de vocês, você tem a página 11 inteira para fazer, tá? E são questões desse mesmo nível. Beleza? Tchau, até mais.